importante, quando nós olharmos esse texto, nós precisamos entender, nós precisamos primeiro admitir que muitas vezes, quando nós olhamos a realidade, quando nós olhamos o texto de Adão e Eva no Éden, muitas vezes nós olhamos, a maioria das vezes a gente olha da perspectiva de nós para eles. Porque o texto bíblico não detalha como que era a constituição de Adão antes da queda. Como que era a constituição do Adão no seu estado original. Imagine comigo, antes da queda, antes do pecado entrar na humanidade, Romanos 5:12, visto que por um homem o pecado entrou no mundo e pelo pecado a morte, de sorte que todos em Adão morreram. Antes da queda, na época em que o homem não estava sujeito à mortalidade, na época em que o homem não estava sujeito a nenhum tipo de enfermidade, na época em que o homem não estava sujeito às dores, às fadigas, às realidades do nosso ser decadente, que fica doente, que morre. Imagina como que não devia ser o corpo, a saúde. Tem um escritor chamado Atman Nee. Ele escreveu um livro chamado O Poder Latente da Alma. No Poder Latente da Alma, ele fala sobre o cérebro de Adão. Por exemplo, é ser disso que o homem atual utiliza no máximo 3% da capacidade do cérebro. Isso aí é neurociência. Os homens com QI mais elevado, no máximo 6% do potencial da inteligência. A gente sabe que a inteligência, ela é múltipla, a capacidade do cérebro. Mas mesmo assim, com esse poder de inteligência acachapado, diminuído, rebaixado, que o homem possui, a gente não se cansa de ficar estupefato diante das maravilhas da engenharia, as pontes, os edifícios, os projetos, os automóveis. O homem viaja o espaço sideral, visita planetas por meio de sistemas eletrônicos, o mundo de informações, de informatização, mundo virtual criado pela capacidade e criatividade humana, que parece não ter fim, mesmo tendo uma inteligência diminuída, limitada. Agora, vem agora comigo, se nós, na atual situação, com uma minúscula parte da nossa inteligência disponível, e a gente sabe que a inteligência é múltipla. Umas pessoas têm inteligência para a área da exatas, para o raciocínio lógico, o outro tem inteligência para a área musical, o outro tem inteligência corporal, sinestésica. Então existe uma gama, os
neurocientistas apontam 7 categorias, no máximo 8, de tipos de inteligência. E a gente sabe que é dificílimo alguém usar ou possuir em si, reunir numa só pessoa, todas as inteligências em grau elevado. Uns são muito bons no campo do raciocínio lógico, outros é bom em outra área, porque até mesmo uma pessoa muito inteligente numa área, às vezes não é tão inteligente, é capenga em outra área. Você pode ver, isso é muito fácil de perceber, principalmente quem leciona, os professores que aqui estão. Às vezes o aluno vai bem em ciências humanas, vai bem em relações interpessoais, vai bem na matemática, mas vai mal na língua portuguesa. Por causa dessa condição da queda que limitou a alma humana, que acachapou, colocou nós numa clausura, limitado. Quando Einstein morreu, eles extraíram o cérebro do Einstein. Eu não sei se vocês sabem, o cérebro do Einstein foi até roubado. Ficou mais de 20 anos fora do domínio do governo americano. O cérebro foi sequestrado. Fizeram várias pesquisas e perceberam que o gênio do século passado tinha um QI diferenciado e tinha uma estrutura cerebral diferente mesmo. Mas isso aí é quase que um acidente de percurso. Pouquíssimas pessoas vão conseguir ter uma envergadura, uma inteligência com o alcance do Einstein. Eu estou dizendo isso para vocês porque a gente precisa entender como que era Adão. Como que era Adão quando foi criado por Deus. Provavelmente, Adão, ele tinha uma estrutura muito diferente, embora ainda com semelhanças, mas na época em que antes da queda, ele tinha uma completude, porque nós, seres humanos, todo mundo aqui sabe que é imperfeito. Todo mundo aqui sabe que é imperfeito. Todos nós aqui já descobrimos que somos imperfeitos. Todos nós aqui já descobrimos que a gente erra. Mesmo que você seja uma pessoa muito habilidosa. Mesmo que você seja uma pessoa muito competente. Todo mundo aqui erra. Erra por um motivo ou por outro. Então, todo mundo aqui já descobriu que é imperfeito. E nós temos em nós o senso da perfeição. Nós sabemos o que é a perfeição. Mas nós sabemos o que é a perfeição, contudo nós não a temos. Nós não temos em nós a perfeição. Nós não conseguimos ser perfeitos. Mas a gente sabe quando erra. E a gente sabe que a gente sempre vai ficar tentando errar e vai viver uma vida sempre diminuída. Louvado seja Deus. Então, quando Deus chegava no jardim, na viração do dia, para falar com Adão, os sentidos da alma de Adão, a percepção de Adão, ela era uma percepção receptiva, interagia, era atraída. Adão, quando recebia Deus, ele ouvia o barulho dos passos de Deus chegando. Quando ele ouvia o barulho da voz, porque Deus vinha chegando e vinha dando sinal que estava chegando. Quando Deus ia chegando na viração do dia tardinha, quando ele ia chegar para falar com Adão, para ter comunhão com Adão, para conviver com Adão, para relacionar com Adão, Adão já percebia e todo o seu ser já se condicionava, se predispunha para receber a presença de Deus. Isso era habitual
Isso era cotidiano. Isso era uma interação cotidiana. Era como nós precisamos respirar. Mas a Bíblia diz que por causa da tentação, Eva deu ouvido à serpente, despertou nela o desejo, despertou nela o desejo de ser igual a Deus, de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, cedeu à tentação, comeu do fruto, entregou o fruto para o Adão também participou. E a primeira consequência, a consequência imediata, o que aconteceu quando eles comeram? Eles perceberam que estavam nus. Perceberam que estava nu. E nós não podemos ser ingênuos de pensar que esta nudez, essa autopercepção do momento em que eles cometeram aquele pecado, nós não podemos também ter uma ingenuidade de achar que o pecado foi o ato de comer o fruto. Não, o pecado foi o ato de desobedecer a Deus. O pecado não foi comer o fruto. O pecado se materializou quando eles comeram o fruto. Mas a desobediência, o rompimento do acordo, da lei de Deus, da palavra de Deus, foi o que culminou no erro. Então, o erro, para se tornar materializado, ele passa por um processo. Nós não podemos ser também simplistas em achar que ele sentiu a sua nudez, porque tão somente estava nu. Mas a nudez que ele sentiu não é apenas o fato de estarem nus, ou sem roupa, sem vestimenta. A nudez é resultado de algo que foi quebrado lá dentro deles. Isso é chamado de somatização. Somatização é quando reflete no meu corpo algo que acontece nas dimensões virtuais do meu ser. Ou seja, coisas que acontecem, por exemplo, a pessoa tem uma gastrite, e quando ela vai fazer endoscopia, toda a auscultação médica, o médico examina, ele tem ali uma alergia, e o médico faz toda, perscruta ali, toda, através dos exames, e fala: rapaz, você tem isso aí, eu estou vendo, mas a gente não sabe de onde vem. Normalmente, quando a pessoa sente isso, ele vai chamar que é uma somatização. Ou seja, o corpo está refletindo uma dor que está no campo virtual. Não existe uma causa, uma origem física para aquela manifestação. Existe uma causa virtual, uma causa que está no campo da emoção, no campo da alma, do sentimento, das emoções. Então, quando eles comeram, então, eu quero nessa noite que você entenda comigo, quando eles desobedeceram a Deus, algo aconteceu no espírito deles, mas o que aconteceu no espírito deles refletiu fisicamente. Então, muitas coisas que acontecem no mundo físico têm origem no que acontece no espírito, tem origem espiritual. Nós nunca podemos tirar da equação o fator espiritual, principalmente quando se trata
de pessoas convertidas, crentes e que estão na igreja. Muitas coisas do que acontece no mundo material são consequências de coisas que acontecem no campo do espírito. Eles sentem a sua nudez, eles sentem no exterior o que está acontecendo lá dentro. A nudez é uma consequência imediata, visível, materializada de algo que está perspassando, que está acontecendo dentro deles. Então nós precisamos ter cuidado com a nossa vida espiritual. Nós precisamos ter cautela, porque muitas vezes as explicações elas estão no campo espiritual. Coisas que têm a ver com a nossa comunhão com Deus. Tem a ver com a nossa comunhão com o Senhor. Então a queda, essa desobediência, fez com que ele se sentisse nu. E essa nudez, ela é mais do que a própria nudez, porque a nudez é a sensação de vulnerabilidade. É uma sensação de vulnerabilidade. Sensação de que algo que te protegia foi arrancado de você. Uma exposição, você está vulnerável. E quando ele sente essa vulnerável, ele também recorre aos seus próprios meios para poder estancar, para poder cobrir as suas fragilidades. E ele vai e costura com folhas de figueira roupas para cobrir, porque ele, naquele momento ele estava se sentindo desprotegido. Acontece que as folhas de figueiras que Adão costura para fazer delas roupa para cobrir o seu corpo, são roupas daquela folhagem que, passado pouco tempo, já estariam secas e rapidamente inutilizadas. Significa que quando Adão sentiu o drama da sua nudez, ele recorreu a um recurso para poder corrigir e para poder estancar aquela situação. Mas obviamente nós abstraímos do texto que aquilo não resolveria em definitivo o problema, porque toda vez que nós tentamos resolver por nós mesmos, toda vez que nós tentamos reparar pelos nossos próprios esforços, toda vez que é a mesma história de tampar o sol com a peneira, nós sempre vamos fazer um remendo que nunca vai dar certo, temporário, paliativo, que não soluciona de verdade o problema. Nós precisamos ir à causa raiz do problema para que possa resolver. Todo problema do pecado precisa ser resolvido, precisa ser saneado, precisa ser resolvido de maneira correta. A nossa vida precisa entrar nos eixos da vontade de Deus. Tanto que a folha de figueira não funciona, que a prova disso é quando o Senhor visita o jardim na viração do dia. Se ele tivesse dado por contente, se ele estivesse satisfeito com aquela solução que ele arrumou para cobrir para protegê-lo da sua vergonha, para solucionar o problema, para reparar o rompimento, para religar o que foi rompido com a desobediência, ele teria esperado e aguardado ali de cara limpa o Senhor chegar. Mas não foi assim que ele fez. Quando ele ouviu o Senhor chegar, ele sentiu medo e se escondeu.
Mas nós precisamos colocar os pingos nos is aqui. Eu preciso acertar algumas coisas com vocês aqui. Eu preciso dizer aqui da parte de Deus. Interessante que a gente sabe que Deus visitava o casal no jardim todas as vezes. Todos os dias. Rotineiramente o Senhor, Deus, iria na viração do dia para encontrar com eles. Aí eu pergunto, por acaso o erro de Adão e Eva apanhou Deus de assalto? Por acaso Deus não sabia que o casal iria falhar? Sabia. Deus sabia. Por acaso Deus... E por que Deus não fez nada, não interviu para que eles não errassem? Por causa da liberdade. Deus deu liberdade para eles fazer. Mas o que me chama a atenção é que Deus mesmo, sabendo de antemão que o casal tinha errado, mesmo sabendo que Adão tinha caído, que Eva tinha caído, Deus poderia nunca mais ter ido lá visitá-los. Mas não foi isso que Deus fez. Porque o pecado, ele nunca surpreende a Deus. O pecado não muda a Deus. Quem mudou foi o homem, não Deus. O pecado não mudou Deus. O pecado não colocou, Deus não se escalpelou, não arrancou os cabelos de nervoso porque o homem caiu. Deus não ficou apavorado, desatinado, nervoso, porque Adão e Eva haviam errado. Deus aparece serenamente, como todas as outras vezes. Mesmo a serpente virado a cabeça de Eva contra Deus. Deus não alterou seu curso. Deus não mudou o esquema. Deus continuou o mesmo Deus. É o mesmo Deus. Por mais que a gente erre, por mais que a gente mude, irmãos, muitas coisas podem acontecer, mas Deus nunca vai mudar. Ele é o mesmo. Você já viu como que as pessoas mudam de opinião, como mudam de roupa? Você já viu como que as pessoas, o que diz sentado não sustenta de pé? Você já viu que as palavras das pessoas fazem curvas? Você já viu a pessoa, não, mas você não falou isso, não, mas não foi isso que eu queria dizer. Você já viu a pessoa voltar atrás no que diz, mas Deus nunca muda. Deus... Alguém podia dizer, mas Senhor, o Senhor não viu o que ele fez? Vi. Senhor, o Senhor sabe o que ele fez? Sei. Senhor. Então, nós estamos diante de um texto que nos revela o proto-evangelho. Tem gente que espera para ver o evangelho no Novo Testamento. E o evangelho já é revelado no momento em que o homem cai. Porque Deus não desiste. Deus não desiste. Deus não joga o projeto fora. Irmãos, alguém podia falar, mas Adão fez feio e fez. Adão se rebeliou. Adão fez. Deus não vai livrá-los da consequência, mas Deus também não vai desistir do projeto do ser humano. Satanás entrou na história, entrou. Satanás convenceu Eva, convenceu. Satanás entrou e induziu por meio da tentação para que ela caísse e desabonasse a santidade de Deus. Fez! Mas a gente vê um Deus resoluto, um Deus persistente e um Deus que vai na direção, irmãos. Esse é o proto-evangelho, um Deus que não desiste do seu projeto. Um Deus que não abandona o projeto. Deus, irmãos, ali está no começo.
Alguém podia falar, ó, aproveita para dar um fim logo, porque está no começo. Aproveita já para colocar um ponto final. Faz de novo. Faz um outro homem. Apaga essa história. Joga para lá. Talvez você chegou aqui pensando que o teu caso não tem jeito. Talvez você pense que o teu erro foi um erro muito grave e que não tem solução, que não tem remédio, que não tem remendo, que não tem coisa. E eu estou aqui debaixo da graça para dizer, irmão, creia no Evangelho de Jesus Cristo. Deus não desiste e ponto final. Não tem nada que faça Deus existir, não tem nada que faça Deus recuar, não tem nada que faça Deus ser vencido. Talvez o diabo ficou todo faceiro. Talvez o diabo ficou muito satisfeito em ter metido o dedo podre dele no negócio. Porque o diabo entrou, a Bíblia diz que por meio do homem entrou o pecado, pelo pecado entrou a morte, isso atingiu todo mundo e aí o diabo falou, tá vendo? Estraguei tudo. Acabei com tudo, azedei o negócio, acabou. Aí a Bíblia diz assim: e ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Deus chegou lá para ver o que está acontecendo. Irmãos, Deus não desiste. Quem muda somos nós, mas Deus não muda, Deus não desiste. O amor de Deus é infinito. Deus resolveu levar o projeto adiante, apesar de qualquer circunstância, a despeito dos percalços, a despeito das nossas falhas, a despeito, não obstante as nossas incoerências, as nossas rebeldias, não obstante as nossas tolices, não obstante a nossa teimosia, Deus não desiste. E essa é a essência do Evangelho pelo resto da Bíblia. A Bíblia se resume nessa história de um Deus que fez um projeto, e nesse projeto a coroa da criação é o ser humano. Esse ser humano erra desde o começo, e mesmo diante do erro, mesmo diante da falha, mesmo diante da rebeldia, mesmo diante disso, Deus não desiste. E Deus poderia ter jogado tudo fora. Irmãos, na mão de Deus está a vida e a morte. Se Deus quisesse ter te matado no dia que você cometeu aquele erro grave, Ele tinha te matado ali. E se Ele não te matou, se Ele não acabou com você, é porque ainda há esperança para você, ainda há chance de Deus para a tua vida. Qual é a reação de Adão quando ouve a voz de Deus? Porque o pecado, ele coloca, o pecado implanta em nós, o pecado, ele inverte o sentido da nossa natureza. Se na condição anterior, a natureza de Adão era receptiva, atrativa à presença de Deus, agora a presença de Deus é repulsiva a Adão. Adão não suporta mais a presença de Deus. Quando eu olho esse texto aqui, é por isso que é tão difícil orar. É por isso que a gente mais fala em oração do que pratica oração. Porque quando você começa a orar e buscar a Deus, irmãos, eu uso um termo da física,
quando eu me refiro à oração. Toda vez que eu vou orar, isso aqui eu estou confessando aqui para vocês, toda vez que eu vou orar, todos os dias que eu dobro o joelho para orar, eu preciso romper a inércia da oração. A minha natureza não gosta de orar. A minha natureza não gosta de orar. A minha natureza rejeita a oração. Parece que quando eu começo a orar, é como a decolagem de um avião. Você tem que vencer todas as forças contrárias. Passado aquele momento inicial, aí parece que o Espírito conecta com Deus. Mas quando você começa a orar, parece que existe uma montanha, uma barreira, uma blindagem que resiste, que se opõe, e ela é a natureza rejeitando, a natureza brigando. É por isso que precisa do jejum e da oração, porque se você for dar lado à tua carne, se você for dar lado ao teu desejo, se você for dar lado ao teu pensamento, os nossos pensamentos, os nossos desejos, a nossa natureza pecaminosa, ela é aversa à presença de Deus. Se você falar assim, não vou no culto para ir no shopping, parece que o nosso corpo já falou, obrigado. Se você fala assim, vamos ficar aqui assistindo um filme gostosinho, num friozinho desse e tal, vamos colocar uma série da Netflix, parece que o nosso corpo já se adequa às coisas da carne, porque a Bíblia diz que as coisas da carne pende para as coisas da carne. Isso aqui, irmão, a não ser que tenha algum extraterrestre aqui, ou alguém que já foi promovido a anjo. Porque agora é assim que a coisa vai funcionar. Quando Deus aparece, irmão, porque nós temos na teoria popular que todo mundo quer ser cheio de Deus. Não, eu tenho Deus no meu coração. Essa é a linguagem popular. Todo mundo tem Deus no coração, todo mundo deseja Deus. Mas na real, depois da queda, o homem é um homem averso a Deus. O homem é um homem que detesta Deus. O ser humano, ele detesta Deus. A nossa carne, ela não é receptiva a Deus. A gente quer Deus quando a viola está em caco, como diz a minha mãe. A pessoa está doente, está com problema. Ah, irmão, vamos orar. Aí a pessoa fica crente, faz campanha, não sei o quê. Não, estou falando disso. Aí é assim mesmo. Quando a pessoa está fragilizada, ela sente uma necessidade maior. Mas na normal, na rotina normal, por isso que é muito fácil vir na igreja e não sentir Deus. Por isso que é muito fácil vir no culto e ficar caçando defeito em tudo quanto é coisa no culto. Fulano que cantou desafinado, o pastor que não pregou direito, o irmão que não me cumprimentou, a igreja, os irmãos que dessa sede é muito exibido, fulano de tal que é assim. Ah, não vou com a cara do fulano. Você se rodeia inconscientemente de um monte de arma, você se blinda mentalmente de um monte de coisa para não cultuar Deus, para não adorar a Deus. Sabe por quê? Porque enquanto nós estamos aqui, existe uma batalha dentro de mim, dentro de você, uma batalha que fala, não quero Deus, mas lá dentro de você tem sim, mas você precisa de Deus. Existe uma batalha que acontece. Porque quando Deus aparece, o que a gente espera? Que Adão corra para Deus. Fala, Deus, eu fiz tudo errado. Deus, eu estraguei tudo. Deus, eu pequei. Deus, o Senhor falou que não era para comer, eu comi. Por que ele não fala? Por quê? Se Deus vinha todo dia, se ele tinha amizade com Deus, por que ele não foi sincero com Deus? Por que ele não falou? Irmão, você percebe que aqui não tem arrependimento. Porque a partir de agora, a partir da queda, o homem ele é averso a Deus. A gente precisa de Deus. Mas essa carne velha que está em você não gosta de Deus, ela gosta do pecado. A serpente não falou que eles iam abrir para o bem e para o mal? Eles não falaram para Deus que queria voltar ao outro estado. Está implícito no texto que agora eles querem continuar do jeito que estão. E por isso que eles tampam com vestes de
não dizia. Ele podia dizer: Senhor, eu errei. E por que não disse? Porque essa é a nossa natureza. Deus chega, ao invés de correr para Deus, eles correm de Deus. Irmãos, não dá outra. Não dá outra. O que acontece? Eu falo por experiência de convivência na igreja desde a minha adolescência. A pessoa comete um erro, a primeira coisa que ela quer fazer é o quê? Sumir da igreja. Some da igreja. Por quê? Porque quando Deus vem, correr de Deus. Nada com Deus. Que Deus? Agora, Deus vem, ao invés de correr para Deus, ele corre de Deus. O único que pode salvar é tudo que ele não quer. O único que pode resolver é o que ele não quer. Porque seria, irmãos, as complexidades dos nossos traumas, das nossas angústias, elas podem ser resolvidas de maneira simples e prática. Porém, nós não queremos a simplicidade de Deus. Deus fez as coisas tudo muito simples, tudo muito prático. Por exemplo, a história de Adão e Eva. A história de Adão e Eva é tão simples que o inimigo fala para a gente que isso só pode ser uma historinha contada de gibi, uma historinha inventada, porque ela é muito simples. Porque até uma criança é capaz de entender a história. E a gente não quer uma história simples, a gente quer uma história complicada. Porque a gente olha para dentro de nós, a gente vê que o nosso mundo interior é um emaranhado de complexidades. É um emaranhado de questões não resolvidas. É um emaranhado de questões, de duelos. É um emaranhado de disputas que existe aqui dentro do campo de batalha da nossa mente. E por isso o homem fica acachapado. Mas a obra de Deus é algo simples. Os irmãos estão entendendo, amém? Você pode ver como que as questões vão se desdobrando e criando complicações. Porque quando Deus fala: por que você está escondido? Onde você está? Ele podia falar: eu estou aqui, Senhor. Eis-me aqui. Oh, Senhor, ainda bem que o Senhor me achou. Senhor, me pega aqui que eu estou aqui. Quem está perdido não quer ser achado. Onde você está? Aí ele falou assim: é que eu comi do fruto que não podia comer. Aí eu vi que eu estava nu. Ele falou: mas você comeu da árvore que eu mandei não comer? É. Aí entrou a mulher que tu me deste. E aqui está a questão da responsabilidade humana. O ser humano, ele vive de transferir e terceirizar as suas responsabilidades. Você pode ver se essa não é a mesma tática de relativizar tudo. Você pega o pior assassino e fala: sabe por que ele é assassino? Não é porque ele é ruim, é porque ele apanhou do pai quando era criança demais, sofreu violência doméstica, e isso deturpou o psicológico dele. Ah, então ele não é culpado pelo que ele fez, foi o pai. Aí que você vai lá no pai, o pai fala: não, é porque eu também era. E então ninguém tem culpa. E no final das contas, sabe de quem deve ser a culpa na cabeça desse povo? Deus. Pega lá um pedófilo, pega lá qualquer tipo de pecado. A pessoa fala, aí a psicologia, por quê? Porque a psicologia tenta negar a realidade da queda. A realidade simples, prática e objetiva. E Adão, desde o começo, Adão falou: não, eu não errei não. Quem errou foi a mulher. Eu não vou assumir nada não. Tira o meu nome daí. Eu não vou assinar nada não. Aí quando foi na mulher, a mulher assumiu? Também não, transferiu para a serpente.
Mas mesmo não admitindo a culpa, eles sentem o peso da culpa. E aí, a Bíblia diz: então, Senhor, arrancou as vestes de figueira e cobriu Adão e Eva com vestes com peles de cordeiro. Você vê que quando Deus chega para falar com Adão e Eva, eles já estão assim, eles já estão numa paranoia, eles já estão numa neurose, com todas essas questões, que eles já ficaram, já viraram o que nós somos hoje, seres complicados. Pode ver que as pessoas são complicadas. E aí Deus resolve de maneira prática. Isso que eu quero chamar a atenção de vocês. Primeiro, Deus não desiste. E o jeito de Deus resolver é de maneira prática e simples. Deus tira aquela veste de vergonha e coloca a veste de cordeiro neles. E o texto é sutil, porque a Bíblia não diz que Deus matou um cordeiro para colocar a veste neles. Fala que ele colocou a pele. Mas para ter feito isso, necessário foi ter matado um cordeiro para colocar a pele neles, para fazer as novas vestimentas para eles, mostrando desde o princípio que o único remédio, que a única solução cabível para o problema que o homem adentrou é a obra salvífica de Cristo na cruz do Calvário, que é o Cordeiro Imaculado de Deus, que verteu o seu sangue puro e carmesim para o perdão dos nossos pecados. Quando Deus coloca a pele de cordeiro no primeiro casal, substituindo as vestes de figueira, Deus já estava apontando ali, sintetizando que haveria a necessidade premente, indispensável, de um cordeiro substituto para cada um de nós. Um cordeiro substituto, vicário para cada um de nós. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que a Bíblia diz que nós estamos revestidos de Cristo. Quando nós aceitamos a Jesus, nós somos revestidos de Cristo. Aquela pele do cordeiro que foi morto é colocada em nós. Quando Deus olha para mim lá do céu, quando Deus olha para você lá do céu, Ele não vê eu e não vê você. Ele vê Jesus, o Filho dele, no nosso lugar. Por isso que Paulo fala: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Nós somos revestidos de Jesus. Nós somos as cópias de Jesus na terra. Aleluia. Ele se entregou em meu lugar. Louvado seja Deus. Esse
O Evangelho não é uma solução que Deus fez lá na frente. Não, o Evangelho é a solução que Deus fez quando o homem caiu. Ele já colocou em prática. E nós vamos aprender na Bíblia que mesmo antes da fundação do mundo, mesmo antes de criar todas as coisas, Deus já sabia que lá na frente Ele ia criar o homem, que o homem ia errar. E antes da fundação do mundo, Ele definiu o plano da salvação, que o Filho dele haveria de morrer por cada um de nós. Louvado seja o nome do Senhor.